Olá, olá, nautas do meu canal, bem-vindos de volta ao Dornas Cruises. Eu sou Daniel Dornas, de volta aqui no seu canal ambulante, tripulante, navegante que leva você pelos 7 continentes dos 7 mares. E hoje com uma entrevistada, uma convidada muito especial que eu tive o prazer de conhecer no maior navio de cruzeiros do mundo, que inclusive essa semana está comemorando 2 anos que eu entrei lá e fiz parte desse time incrível. Como Senhoras e passa voando, senhores, com né? vocês, Ana Dali. Hello everyone! Como está todo mundo? Muito prazer. Muito obrigada, Dani, por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui no seu canal. Imagina, obrigado você por aceitar e a gente fazer aí o take número 27 da entrevista. É o Depois, 27 esse, né? depois de problemas tecnológicos, a gente conseguiu. Ana, primeiramente, foi um prazer trabalhar com você no Symphony of the Seas, maior navio do mundo, e eu convidei você justamente porque você é uma das brasileiras de destaque na Royal Caribbean, e eu queria mostrar para todo mundo hoje, já que o tema do nosso vídeo é inglês, e tirar um pouco desse mito, desse Me- muro que existe entre as pessoas e o inglês, né? Que o inglês não é uma língua difícil, que tudo pode ser aprendido, não importa a idade, o que importa é a motivação. Então, se A apresente para a força de gente, por vontade. favor. Exatamente. Se apresente, por favor, e conte para a gente como foi a sua trajetória assim, de aprender um segundo idioma. Então, como o Dani falou, nós nos conhecemos no Symphony of the Seas, onde eu trabalhava como International Shopping Host. Então, eu era a anfitriã das lojas, eu era responsável por estar fazendo eventos que atraíssem o público, seminários falando sobre as marcas. Então, esse conhecimento de inglês que eu tive foi muito importante para eu conseguir chegar até essa posição, que era uma posição muito almejada por muitas pessoas, assim. Então, fico muito feliz de ser a única brasileira nessa posição e também de ser uma das poucas mulheres que na época estava fazendo esse tipo de trabalho também. Então, fico muito feliz. Passamos momentos incríveis lá no maior navio do mundo, né, Dani? Pois é, foi uma experiência sensacional ver o tamanho que é a operação de um navio da classe Oasis, da Royal, e Uhum. fazer parte daquele time, né? Mesmo que não tenha sido todo o contrato, a gente contribuiu de alguma forma para que ele fosse o sucesso que ele é hoje. Com Ana, conta certeza. para todo mundo como que você aprendeu inglês, como foi seu primeiro contato e como é que você chegou até aqui. Então, eu comecei fazendo curso de inglês aos 14 anos, tive uma motivação bem especial. Na época eu era fã dos Backstreet Boys, tinha o sonho de conhecê-los, então eu já queria me preparar, porque também um dos integrantes, um dos meus favoritos era ele falava espanhol também, então eu já comecei a fazer curso de inglês e espanhol simultaneamente, porque eu queria estar preparada para o dia que eu fosse conhecê-los. Eu era aquela fã de carteirinha de verdade mesmo, de fã-clube, de fazer aquelas cartas quilométricas, assim. Então eu estava me preparando para isso, minha motivação aos 14 anos era essa. Engraçado que eu tive também muitas alunas. Ai, Ajeita ai. aí a cabeleira. Agora sim. Eu tive muitas alunas também que me falaram que faziam curso de inglês porque eram fãs de determinada banda, cantor ou artista. Nunca imaginava eu que o conhecimento em idiomas estrangeiros ia me levar tão longe, ia me levar a lugares que eu jamais imaginaria que eu teria oportunidade de conhecer. Então, eu sou muito grata por isso. Então, dos 14 aos 18 anos, eu fiz curso de inglês numa instituição no meu bairro, que era uma instituição que oferecia cursos profissionalizantes. Então, na época, eu tirei proveito de todas as oportunidades que eu tive. Fiz curso de inglês, de espanhol, de secretariado, de marketing, tudo que eu poderia fazer. E aos 18 anos, quando eu consegui meu primeiro emprego, foi quando eu realmente tentei fazer mais uma especialização mais profunda no inglês, e foi quando me foi oferecida a oportunidade de começar a dar aula de inglês. Então, eu comecei muito cedo, aos 18 anos eu já estava dando aula de inglês, por isso que eu já tenho uma experiência de 10 anos no ensino de idiomas, Caramba, 18 anos, você estava dando aula? já. Nossa, Você que vê como eu me massa. esforcei, hein? Muito, Eu muito, vivia, porque respirava inglês, o sim, aprendizado da língua, e você pode falar melhor do que eu sobre isso, também conta a exposição que você tem a ela, né? com Então, certeza. como é que você buscava se expor à língua sem estar nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer país que fala inglês? Eu, como a gente fala, né, eu dava meus pulos, assim, fui procurar, vi que, haviam, alguns membros da igreja dos Mormons aqui na minha cidade, que eram americanos e estavam oferecendo aulas de conversação.
Então aproveitei essa oportunidade, ia lá, acho que todos os sábados, se eu não me engano, eles ofereciam essas aulas de conversação, então participei disso. Fazia muita tradução de música, tinha meu caderno de música que eu pegava dicionário e ficava traduzindo palavra por palavra para tentar entender o que as músicas estavam falando. Acho que você tem alguma coisa em comum comigo em relação a isso. Eu fazia com música, você fazia com filme, né? Sim, a minha exposição inicial foi essa. Eu tive inglês na escola básica, mas era um inglês assim, aquele uma vez por semana, 50 minutos, Um monte de aluno na sala. que ensinava o beabazão, as palavras, o que significava mesa, gato, essas coisas, né? Uhum. Eu já ia falar bola gato, mas então, Oh. oi, bola gato. É peixe bola gato, por sinal, tá? Peixe, bola gato. Gente, então assim, não traduzam o que eu falei agora, viu, por favor. Enfim. Ai, senhor. Então, assim, eu me expus à língua, comecei dessa forma na escola, eu fazia o trabalho dos meus colegas, a gente fazia uma troca, eles faziam coisas que eu não gostava, eu fazia o trabalho de inglês para eles, e depois eu comecei a me expor realmente, quando eu era adolescente, eu era muito fã do Michael Jackson, sou até hoje, você até morrer, é um artista completo, incrível, e as letras, além da música ser boa, as letras são lindas, né? Que falam de Realmente. amor, que falam que se preocupa com o planeta. Então, assim, as músicas do Michael, elas são sensacionais. Não tem nada de raba mexendo, raba descendo, raba subindo, né? Então, assim, são letras profundas do Michael. Coisa que fala da humanidade. Então, eu gosto muito disso. E aí, esse vocabulário das letras do Michael me ajudou muito a começar a construir na minha cabeça o inglês. Tanto que acho que eu nunca te contei isso, mas quando eu comecei a estar exposto mais à língua na Inglaterra, onde foi meu primeiro contato com a língua oficialmente, né, fora do Brasil, as respostas que eu tinha na cabeça eram frases do Michael, eu não tô brincando. Ah. Tipo, se a pessoa me perguntar alguma coisa, eu vou falar "This is human nature, why? Entendeu? Então, as letras estavam muito fortes na minha cabeça, então eu pensava, a frase construída, eu tinha, igual contar até 10 em japonês. Sabe contar até 10 em japonês? Sim. Eu sei contar em japonês porque eu fiz Minha judô. cidade é colônia japonesa, né, querido? Então, mas se você me perguntar o 8, eu não sei, eu sei fazer Ichi, San, Shi, Goro, Hichihachi, Kyuju. Mas se eu tiver que te falar qual que é o 7, eu tenho que contar, porque eu não sei qual que é o 7, mas eu decorei de 1 ao 10, é isso que eu falei, entendeu? Entendi. Então, assim, é uma maneira de aprender, claro que com o tempo você constrói edifícios, eu gosto de falar que o cérebro ele é igual um lote vazio, né? E o idioma você vai construindo prédios e edificando a língua na sua cabeça. Então, quanto mais exposto, quanto mais você praticar, melhor. E aí a gente fazia isso, e eu tenho um primo que a gente praticava no fim de semana o inglês com fitas VHS. A gente alugava Batman Retorno, que era o filme que a gente mais assistia na época, e traduzia frase por frase, palavra por palavra, o que eles estavam falando. Força de vontade, hein? A gente brincava de ensinar, porque, gente, não tinha Google, não tinha Facebook, não tinha Google Tradutor, não tinha aplicativos, não tinha tecnologia. Era papel. Às vezes tinha que ir na biblioteca pública para poder alugar o dicionário, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Eu fiz escola federal no 2º grau, porque eu fiz um vestibular super, super complexo, mas passei. E lá, sim, eu tive acesso à informática, dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. E lá tinha uma biblioteca incrível, né? E lá eu comecei a ter um inglês melhor. Mas tudo por causa de esforço. Eu tenho colegas que fizeram as mesmas escolas que eu fiz, né, falando de escola de ensino, não de inglês, e não falam inglês, porque não se dedicaram àquela matéria. Como eu também, hoje, se eu tiver que falar de química orgânica, química inorgânica e física, eu não sei nada. Mas no inglês realmente eu absorvi melhor. Agora, Ana, qual é o caminho para a pessoa começar hoje? O que você sugere? Você que é uma pessoa que dá aula, dá consultoria, e é claro, como qualquer outra coisa que você vai procurar um profissional, o profissional é a melhor maneira, né, de você começar, para você identificar o nível que a pessoa fala, o que ela entende, qual é o melhor caminho. E aí, como é que funciona essa aula que você dá? Você primeiro faz uma leitura do que a pessoa já sabe? Como é que funciona? Dani, eu achei muito interessante esse exemplo que você deu em relação a um terreno, a construção de um prédio, de um edifício,
Para mim, o importante é ter uma base sólida, entendeu? O que eu vejo muito acontecer também, as pessoas falando assim: "Que nada, vai lá, vai na fé, muda para outro país, passa 1 mês, 6 meses, 1 ano em outro país, você vai aprender a falar". Aprende, talvez sim, talvez não, mas eu não sei se vai aprender com aquela base boa, daquela fluência que você vê que a pessoa realmente tem o conhecimento daquilo que está falando. Então, às vezes, vai aprendendo com alguns vícios de linguagem, vai tendo uma pronúncia, que é aquela pronúncia que não é das melhores e que a pessoa acaba sendo viciada naquela pronúncia e já fala inglês há anos e anos e anos, mas é sempre aquele inglês sofrido. Então, eu sou meio chata em relação a isso, assim, eu sempre pego Uhum. no pé dos meus alunos em relação à pronúncia, em relação à construção da estrutura, porque se você quiser ter determinada posição, por exemplo, eu, para fazer um seminário sobre uma marca de relógio ou joias de luxo, eu não poderia ter o inglês meia boca, como se falava antigamente, né? Porque como que eu passaria confiança para as pessoas que estão ali para gastar milhares e milhares e milhares de dólares no investimento, na aquisição de uma joia ou de um relógio, sendo que eu cometo erros básicos de conjugação. E isso É, acaba acontecendo para as pessoas que não se dedicam tanto no início, na base. "Ah, isso eu já sei. Ah, verbo to be eu já sei. Ah, tal coisa eu já sei". E aí acabam não se preparando tanto, então eles não fazem uma base sólida para a construção desse prédio que você falou. Para mim eu achei esse o segredo, então se tiver que ter um pouquinho de humildade, começar lá do início, rever, para ter uma base sólida, e conseguir construir o seu prédio, a sua casa, o que você quer construir nesse seu terreno, com muito mais confiança de que não vai ser uma coisa que com qualquer empurrãozinho vai cair, entendeu? Vai ser uma coisa que exato. realmente vai ser de passar confiança. Exato. E outra coisa, acho também, Ana, é não ficar muito tempo sem praticar ou sem ver a língua. Eu acho que quem faz aula uma vez por semana e durante todo o resto da semana não pega num livro, não escuta uma música, não assiste um seriado em inglês, Unacceptable, não dá para unacceptable, isso aprender. não dá, não Você, dá, você vai fazer cursinho a vida inteira e não vai falar fluente, né? realmente. Tanto que assim, Dani, você pode ter o melhor professor, o melhor método que existe no mundo, se o aluno não tiver a dedicação, de estar realmente em contato, de estar estudando, não adianta nada, é como se fosse uma peneira. A professora vem aqui, coloca a informação, depende de você, depende do aluno se ele vai reter essa informação ou se essa informação vai cair e nunca mais vai ser lembrada. Exato. Então, disso vai muito da motivação do aluno estar estudando. Isso é uma coisa que eu pego no pé, muitos dos meus alunos têm que ter contato diário com o idioma. Não precisa ficar hora, falar: "Ah, professor, mas agora eu vou ter que ficar 2 horas lá estudando inglês". Claro que não. 15, 30 minutos mas diariamente, Normal. eh já basta, e não precisa assim ser um estudo maçante, isso que eu falei, eu uso muito aplicativos, eu uso materiais, eu conto com a ajuda de amigos que são nativos para estar ajudando os meus alunos a estar em contato com o inglês ou com o espanhol, para estarem expostos ao idioma o máximo possível. Aí você também tem séries, tem filmes, tem jogos, tem um aplicativo que eu uso com os meus alunos também, que assim, adulto fica viciado e eles querem toda hora, ficam competindo para ver quem consegue mais ponto, lá-lá-lá. Às vezes tem esses joguinhos bobos que a gente tem no celular, troca isso por um jogo que você vai aprender inglês. Leva naquele momento que você vai refletir, você vai ao banheiro, sabe aquele momento de reflexão? Uhum. Algumas pessoas refletem mais do que as outras, passam um tempão lá lendo, como você disse aquele outro dia, fofoca. Cara, É, maximiza o seu tempo, usa seu tempo de modo produtivo para te trazer algum benefício na sua vida. Aproveita exato. esse tempinho que você jogaria fora ali fazendo uma coisa completamente inútil e já transforma aquilo num benefício para você. Então, assim, não é essa questão de: "Ah, eu trabalho muito. Ah, eu sou muito ocupado. Ah, eu não tenho tempo". Isso é desculpa. Se você realmente quer, você arruma um jeito, você arruma uma maneira. Como dizem: "Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa", né. Exato, e como você falou, outra coisa, trocar a configuração do celular para o inglês, que é algo que a gente sabe onde está tudo, né, Uhum. configurações, você vai no ajuste, você sabe ler tudo. Cara, já troca ali por inglês, você já está praticando mexer no celular. Vai ver um vídeo, dá opção para legendado, se você não consegue ver sem a legenda, mas ver em inglês, né, ver filme dublado não Uhum. ajuda a aprender. Ai, E e aí fora que quando perde muito da essência do filme, do seriado, quando é perde. dublado, né, a essência do personagem, fala a voz tem tanto significado, pra depois ser dublado, já perde completamente. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, gente,
há uma ferramenta que tem na Netflix que você pode usar para aprender inglês. Então, tem um dicionário, você tem que ver pelo computador, não dá para fazer pela TV, mas é uma maneira de estudar, vendo uma coisa que você gosta e você absorve muito mais rápido. Agora, Ana, qual que é a diferença entre pessoas que falam básico, pessoas que falam fluente para conseguir uma boa posição nos navios? Então, Daniel, eu escuto muitas pessoas que já trabalharam em navio e não tiveram uma experiência muito prazerosa, né. "Ai, trabalha demais, é muito cansativo, ai, é estressante". Aí você para pra ver, assim, quanto tempo aquela pessoa se preparou para aquela posição? Foi uma coisa Uhum, assim, tipo: "Ah, eu tenho meu inglês básico, vou tentar". Tudo bem, você tem toda a chance de tentar, porém, talvez essa experiência não vai ser tão prazerosa quanto foi para mim e para você. uhum. Eu, por exemplo, só tenho coisas boas para falar sobre a experiência de trabalhar a bordo. Tanto que é isso que eu estou tentando inspirar. Eu venho de uma cidadezinha do interior de São Paulo. Registro tem menos de 100.000 habitantes, então, muitas das pessoas aqui, elas não têm muitas pretensões de viajar, de conhecer o mundo, e isso é uma Uhum. coisa que eu estou querendo mostrar para elas que é possível também, sabe. Que assim, que é só você querer que você consegue. E você tem que pensar, assim, fora da caixa e ver que tem tantas oportunidades, se você se preparar. Agora você tendo um inglês fluente, um inglês polido, quantas opções melhores, assim, que vão não posso dizer que é melhor ou pior, vamos dizer que vai trazer mais benefício para você. Talvez financeiramente, uma remuneração melhor, talvez mais tempo livre para você aproveitar, para você sair nos portos, conhecer, viajar, se esse é o seu objetivo. Então você tendo a fluência no inglês, se você tiver um idioma a mais como espanhol, como italiano, como francês, tudo isso vai agregando para você conseguir se qualificar e conseguir uma posição bem melhor lá dentro. Com certeza. Você falou perfeitamente, não tem nada para adicionar. Eu falo assim, mas não, cara, é isso mesmo. Você vê muita gente desistindo, primeiro pela má informação que a pessoa recebe quando vai embarcar. Porque é o seguinte, gente, as empresas de recrutamento que tem no Brasil hoje atuando, elas contratam pelas vagas que são abertas para elas. Então, se tem uma vaga lá de atendente do restaurante da tripulação, ela vai mandar você para lá, mesmo que você nem saiba o que aquela vaga é. Então, se você, por acaso, cai nessa situação de embarcar no navio numa posição, cara, eu não vou falar nem inferior, porque todas são importantes, Com mas numa certeza. posição com um ranking mais baixo, para que fique claro, porque tipo, o capitão está aqui e o pessoal que atende o restaurante está aqui, o pessoal que atende no restaurante passageiro, da limpeza, para vocês entenderem. É uma hierarquia que todo lugar, toda empresa tem. Né? Então, o cargo de atendente está aqui. E aí, para você chegar lá, o inglês tem que estar na ponta da língua. Então, isso vai fazer toda a diferença. E eu posso te falar inúmeras pessoas que entraram aqui e hoje estão aqui, por causa do inglês, da competência profissional e da dedicação que elas tiveram dentro do navio. Então, Não, e elas aí depois não. a pessoa reclama, né, fala assim: "Ah, mas eu não tinha tempo para sair, eu não tinha tempo para fazer nada, eu não É, conseguia fazer nada, eu não conseguia ir no crew bar, não conseguia fazer aquilo". Por quê? Porque, infelizmente, a posição para que você foi enviado é uma posição que não vai te dar esses benefícios que você tanto procurava, né. Então o exato. negócio é se preparar bem, se capacitar para você conseguir encontrar uma posição que vai te oferecer todos aqueles benefícios que você está procurando. Exato, e por isso que uma das intenções do canal é, claro, informar as pessoas sobre as profissões do navio e mostrar realmente, para ela não chegar lá e não ter dúvida, e não ter surpresas ruins, negativas, para não ter essa experiência que você falou, né, de não chegar lá. Uhum, Ana, a gente conhece gente do mundo inteiro, né? E uhum. uma das maneiras que eu falo no meu canal que ajuda a aprender o idioma é ter um relacionamento, conhecer alguém de outro país. Ajuda ou não ajuda? Eu ouvi falar que ajuda. Me disseram me disseram que ajuda bastante. Então, eu acho que ajuda porque você vai fazer uma DR, né? Você tem que estar preparado para aquele momento. Né? Você tem que saber chegar lá. Agora, gente, qual busca a sua motivação? A Ana tinha a motivação dos Backstreet Boys. Agora, Ana, conta pra gente essa história de que você quase chegou a estar no mesmo navio que eles. Como que isso é possível? Nem me fale. Em uma das, por exemplo, na minha posição, eu trabalho nas lojas a bordo, né. Então, às vezes você sabe, no final do seu contrato, qual vai ser o seu próximo contrato.
E nem sempre é assim, às vezes você fica sabendo só quando você vem para casa durante as férias, eles te enviam essa informação. Às vezes você tem sorte de já saber, de antemão, antes de você sair do navio, qual que vai ser o seu próximo navio. E aí eles haviam me falado que eu tinha essa possibilidade de ir para o Brilliance of the Seas, que era um navio que ia ter o Backstreet Boys Cruise, ou seja, eu ia ter a oportunidade de estar no mesmo navio que eles. Porém, foi na mesma época que me foi oferecida a posição de shopping host, eu tive que fazer o treinamento, tive que ficar uma semana em Miami lá, indo Uhum. para Miami Beach, em Lincoln Road, fazendo Chato, umas né? comprinhas. Tive que fazer isso, né, é um trabalho difícil, mas alguém tem que fazer. E aí acabou tendo essa mudança de planos e acabou não acontecendo, porque se eu fosse para o Brilliance, seria como especialista em joias, que era o que eu trabalhava na época, Uhum. e eu preferi estar escolhendo essa outra posição, que é essa nova posição de shopping host, que me trouxe muito mais benefícios, tanto pessoal, como profissional, como financeiramente. Então, Uhum. tive que abrir mão do Backstreet Boys Cruise, mas se eu quisesse na época, assim, se eu tivesse ainda continuando na mesma posição, eu teria tido essa oportunidade de conhecê-los lá. Gente, pursue your dreams, eles Uhum, acontecem, né? com Você certeza. procura, realmente é possível. Ana, 95% da população brasileira não fala inglês, isso é um fato, né? Já tem alguns anos que está assim, não tem mudado, porque infelizmente a nossa educação básica ela não contempla a importância de aprender o inglês, que é fundamental para Uhum, qualquer carreira nacional, internacional, porque os uhum, ganhos são acima do mercado nacional. uhum. Se a gente comparar hoje o ganho de um vendedor de shopping, que pode aí, com muita sorte, ganhar R$ 2.000, um vendedor das lojas do navio vai ganhar muito mais, não é verdade? Com certeza. Talvez 5 vezes mais do que um Uhum. vendedor de shopping no Brasil. E o brasileiro, ele tem, por si só, a capacidade de ser um bom host, de ser um bom, trabalhar Anfitrião. bem na hospitalidade, de ser bom Hospitalidade, anfitrião. né. Uhum. Se você fala assim, mas eu não tenho, eu falei, imagine você então, quando vem alguém na sua casa, se você arruma a casa, faz uma boa comida, prepara um quarto legal para dormir, é isso que a pessoa busca, e é isso que o passageiro busca a bordo. Então a comunicação ela tem que ser boa, porque além disso, ainda tem outro detalhe que a gente não comentou, pode aumentar os ganhos, não é isso, a bordo, se você Com fala inglês, certeza. com as gorjetas, por causa do hábito do americano de tipar, como a gente fala, né? É verdade. Além de tudo, Dani, assim, eu nunca trabalhei em lojas aqui no Brasil, não tinha essa experiência com retail, que é necessário quando você vai trabalhar em navio, se você vai aplicar para essa posição, eles pedem experiência. E eu, como tinha trabalhado como professora desde os 18 anos, eu não tinha essa experiência de trabalhar com vendas. Então, assim, mas mesmo assim resolvi tentar. Tive o feedback de pessoas que trabalhavam em navios e que me falavam: "Não, Dani, vai para as lojas, nossa, os shoppings têm vida boa, eles podem sair em todos os portos, eles têm muito tempo livre, só trabalha depois que sai do porto, então consegue sempre aproveitar". Aí eu falei assim: então tá, né, isso é interessante, já vou querer ir para essas lojas aí então". E foi aí que apliquei, mesmo sem ter experiência em vendas, acabei indo, acabei sendo aceita, passei na entrevista, eles vieram até aqui, o recrutador da Starboard veio até o Brasil, passei pela entrevista e fui aceita. Em 3 meses trabalhando lá, eu já me foi oferecido para trabalhar, para ser passar, porque tem as lojas, todas e tem as lojas, de luxo, né, que são as boutiques de joias e relógios. Já me foi oferecido para trabalhar, para ser especialista em joias e relógios de luxo, que é uma coisa que geralmente não acontece no primeiro contrato, assim, geralmente as pessoas eles pedem uma experiência muito maior para você estar sendo oferecida essa posição. E graças ao meu trato ao cliente e à minha fluência, eu fui oferecida já em 3 meses de trabalho a bordo. Então, o que, Ótimo. assim, já foi todo diferencial para mim. Já no meu primeiro contrato já me foi oferecido para fazer parte da gerência também, de começar treinamento para fazer Uhum. parte da gerência, porém, como o meu foco na época não era estar crescendo, fazendo carreira, na época o meu foco era viajar e conhecer o mundo, era isso que eu tinha na cabeça. Eu pensava: "Se eu for, começar treinamento para fazer assistant manager, depois manager e tudo mais, eu vou vai me consumir muito tempo", que na época eu não queria, na época eu queria mesmo era aproveitar, sair, ter meu tempo livre, aproveitar e curtir. Então acabei não fazendo esse tipo de treinamento, mas se eu quisesse, se fosse esse o meu objetivo, eu já fui oferecido desde o meu primeiro contrato isso.
E depois de 5 contratos trabalhando como na joalheria, que me foi oferecida essa posição de shopping host também. Outra coisa que eu esqueci de falar, Dani, eu era a única shopping host no meu treinamento que não tinha inglês como língua nativa. Todas as outras pessoas que Legal, estavam lá legal. fazendo treinamento eram de países que falam inglês. Então era, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália e entre outros, assim. E eu era a única pessoa que não tinha inglês como língua materna. Então olha que Uhum. diferença. Gente, outra coisa que é importante a gente falar hoje nesse vídeo é que um dos travamentos para falar inglês é o medo de falar e de passar vergonha. Uhum. Não tenham medo de falar, porque assim, primeiro, o inglês não é a nossa língua nativa. Segundo, a gente sempre vai ter sotaque. É raro o brasileiro que consegue tirar o sotaque de brasileiro do inglês dele. Então não tenham medo de sotaque brasileiro. A maioria dos guests entende isso muito bem E até e acham acham até fofo, bonitinho, né? né? Assim Falando como nós nisso, achamos quando eles falam em falando, português, né? falando nisso, eu queria fazer um jogo com você que a gente não planejou, mas que é legal. Ah, tan, tan, tan. Imagine, eu falo inglês desde, sei lá, 13 anos, eu pratico, estudo e tal. Eu fui aprender ano passado que Levi's jeans em inglês é Levi. Levi's, gente, eu não sabia. O pessoal falou assim, eu comprei um Levi's. Eu falei, de comer? O que é Levi's? Então, Ana, eu vou falar as palavras em português e você vai falar como é a pronúncia em inglês, tá bom? All right, let's do it. Ok. Red Bull, Red Bull, vodka, vodka, McDonald's, McDonald's, Burger King, Burger King, Adidas. Adidas. Gente, não é legal isso. Não é É uma engraçado? coisa que é eu pego muito no pé dos meus alunos por sotaque, assim, eu gosto de polir o sotaque deles tire, né? bastante. Exato. Então, porque eu sei que é uma coisa que as pessoas geralmente vêm e falam assim: brasileiro deve falar Facebook, KitKat, TikTok, tic-tac, Adoro. backdeck. Não, gente, backdeck é a área do cru, onde a gente tem um Backdeck, barzinho. né? E a gente fala Today, backdeck. tomorrow. E a gente fala, vamos tomar Red Bull no backdeck. E o gringo não faz ideia do que a gente está falando. Red Bull com vodka? Red Bull com vodka no backdeck? Porque como a gente não tem consoante muda no final, né? Palavras que terminam com consoante, todas basicamente no português, quase todas, terminam com som de vogal e vogal. Então a gente tem essa mania de colocar um Y onde não existe, né? Um I, um A, e aí fica muito engraçado. E eles morrem de rir, cara. Uma coisa que aconteceu comigo quando eu embarquei foi que fazendo os seminários da Steiner, quando eu comecei, eu falava achieve, que é com CH, eu falava achieve, porque em italiano a pronúncia do CH é com som de Q, né? Sim, sim. Aí eu cheguei no primeiro seminário e falei achieve, you can achieve your results. E aí o pessoal, achieve? E eu não sabia por que eles estavam rindo. Então, assim, gente, mete a cara, fala com alguém que você tem intimidade, ou fala no espelho, se grave, e aí procure saber como é a pronúncia correta, porque para destravar a pronúncia, a fala... Ana, eu fui em 98 para a Itália, sem falar uma palavra de italiano, em 25 dias eu era capaz de entender e ver televisão. Como que você praticou tanto italiano, Daniel? Não, eu estava lá, né? Minha mãe morou lá. Depois eu pratiquei de outras maneiras, mas em 98 eu estava lá, então ajudou bastante. Mas, cara, eu fui sem saber, eu só sabia falar tchau, que é tchau, né? Só, nada mais. Bella, E a bella, exposição tchau, 24 horas da língua me ensinou muito rápido, mas aí eu fui estudar, fui gramática, e hoje eu faço a temporada italiana. Praticar, né? Praticar, dá uma segurada. E aí... Trava na beleza. E aí a gente aprende, né? A gente aprende rápido. Ana, que bate-papo gostoso. Dá pra ficar aqui umas 3 horas, cara. E, gente, né? A principal mensagem desse vídeo hoje é: não tenha medo de falar inglês, mas estude.
Sente a bunda na cadeira e estude. Leia, ouça. E não pense que é impossível também. Eu ouço muitas pessoas falando assim, já tentei, mas inglês é muito difícil, não consigo, não adianta. Gente, se você for subir uma montanha já falando que você não vai chegar lá em cima, você nunca vai chegar. Não adianta. Então você tem que colocar na cabeça que vai dar certo, vou conseguir. Se outra pessoa conseguiu, por que eu não vou conseguir? Exatamente. Todo mundo tem a mesma capacidade. E eu acho assim, Dani, o que eu gosto, que eu acho que o diferencial em relação às minhas aulas, no meu curso, é realmente esse ambiente mais descontraído, que faz com que as pessoas fiquem mais à vontade, sem medo de errar. Porque errar é assim mesmo, e elas sabem que mesmo que eu corrija, é porque eu quero que elas cheguem na perfeição, assim, ou se não chegar na perfeição, mais próximo disso. Então, assim, eu quero tirar dos meus alunos o máximo que eles podem, chegar na capacidade máxima deles, sabe? Mas assim, de um modo descontraído, legal, interessante, que você vai aprendendo com prazer, você não precisa ser aquela coisa chata, maçante, né? Exato. Inclusive aqui no canal a gente tem o Gustavo Andreou, que foi Sports Manager na Royal Caribbean, e ele vai trazer uma dica agora de inglês exclusiva do Gu. Dá uma olhada. É isso aí, Dani. Estou aqui de volta para mais uma dica do Gu para os nautas. E essa é facinho. So, do you know when something is too easy? Yeah? In English, we would say it's a piece of cake. Well, here in Brazil, we would say it's honey and the pacifier. É mel na chupeta. Too easy. Honey and the pacifier. Viu só? Cara, ele é muito engraçado. Uau! Ele é muito engraçado. Mesmo, olha só. Ele vem aqui no canal de vez em quando e fica incrível os vídeos dele. Ana, eu quero te agradecer, muito obrigado. Gente, eu vou deixar os contatos da Ana aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com ela, faça uma consulta, descubra o seu nível de inglês. Ela te dá uma orientação, te dá as aulas, marca 1, 2, 3, 4 todo dia, o quanto você precisar e quiser, porque é essencial falar inglês para trabalhar em navio. E quanto melhor o seu inglês, melhor a posição lá dentro. Olha que interessante, Dani. Eu estou tendo contato de pessoas do mundo inteiro. Eu tenho alunos que estão nos Estados Unidos, estão com dificuldade de aprender inglês, vivendo lá, e estão fazendo aulas comigo diariamente para dar um boost no inglês deles, assim. E o feedback está sendo excelente, assim, tipo, abrindo os olhos e conseguindo resultados maravilhosos. Então, assim, não adianta ter medo ou ter vergonha. O mais difícil é começar. Eu acho que tudo na vida, até quando a gente tem aquele projeto fitness que a gente quer voltar para academia, assim, fica planejando, o difícil é começar. A partir do momento que começa a ter aquela injeção de endorfina, você vai vendo o resultado, vai dando aquela... E aí tudo fica mais fácil, mas dá o primeiro passo, que é o segredo mesmo. É o mais difícil, mas assim, a partir do momento que você tomou a decisão e começou, aí daí, meu filho, tudo deslancha, né? Isso aí. Inclusive, você falou que está nos Estados Unidos brasileiro. Tem brasileiro que vai para Londres, eu conheço alguns, que ficaram anos lá e não falam um A de inglês. Em Miami, tanto, né, Dani? Porque chegam lá, se envolvem na comunidade brasileira ou na latina. Às vezes aprende espanhol, mas não aprende inglês. Então é importante também, se você está planejando fazer um intercâmbio, está planejando viajar para aprender inglês, não se envolva tanto com os brasileiros lá. Procure ficar 24 horas exposto à língua para você aprender, né? Sim. Ana, obrigado. Eu vou encerrar aqui o nosso vídeo, nossa conversa, nosso bate-papo. Faria mais 25 se fosse necessário, mas muito obrigado pelo seu tempo. Valeu mesmo. E para todos os nautas do nosso canal, se liguem porque semana que vem tem mais vídeo com dicas importantes para os navios de cruzeiros que estão regressando em breve. Em breve vai estar 100% tudo de volta funcionando a 1000, e essa é a hora perfeita para você estudar inglês e se preparar para a entrevista que vai acontecer em massa em muito breve. Em muito breve é ótimo, né? Gente, valeu, obrigado. Muito em breve. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau. Obrigado por se ligarem no Dornas Cruises, também no Spotify, você pode conferir beijinho essa entrevista. Beijinho pra você, Dani. Ó, um beijo pra você. High five, high five. Deixa eu ver, high five. Ai, eu dei um high five na sua boca. Peraí. Beijo, selinho. Selinho virtual. Pronto. High five. Tchau, te amo. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. Tchau.